Seja muito bem-vindo a este vídeo em que eu quero enfrentar uma pergunta muito importante a todos aqueles que iniciam a vida de estudos. É a pergunta: por que os gregos foram e são tão importantes ao desenvolvimento, ao cultivo da vida intelectual? Essa é uma questão que eu também me fiz quando comecei a estudar, porque comecei ouvindo alguns nomes mais antigos, como de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, alguns debates envolvendo Cícero na filosofia política, mas quanto mais eu me aproximava desses autores, mais eu começava a ouvir falar de nomes como Platão, Sócrates, Aristóteles, Homero, Hesíodo, e também pude ler algumas tragédias, algumas peças trágicas de Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Ficava, mas o que eles têm a nos oferecer? Por que é que as pessoas que estão nesse âmbito sempre se referem a estes autores? Até que chegou um ponto em que eu decidi começar a lê-los propriamente. Foi muito difícil no começo, né? Abandonei algumas vezes, mas depois eu comecei a entender. Quando pude cantar os primeiros versos de Homero e ser introjetado àquele ambiente de guerra, dos homens marchando, lutando pela sua pátria, ou a gente pode falar, um lado lutando para ter novamente uma mulher que pertencia ao rei de Esparta, Helena, e do outro, um povo não tão confiante na luta para resguardá-la, né? Mas que estava ali obedecendo, cumprindo ordens do rei Príamo. Ou seja, a relação que causa a guerra de Troia e que parte é retratada na Ilíada, conquanto nem seja esse o principal objetivo da obra. Mas também fazer as viagens com Odisseu, andar por aqueles mares pelos quais ele passou, né? Conhecer mais profundamente sobre a mitologia, sobre os monstros que são tão retratados hoje em dia, né, como as sereias, ciclopes, mas de onde é que eles vêm? Qual o âmbito, qual o ambiente, né? Qual a textura do lugar de onde eles vieram. É importante conhecer. E quanto mais nós os conhecemos, mais nós entendemos o porquê eles são importantes, né? Porque há um conjunto de autores que se dedicaram a pesquisá-los e, às vezes, discordando do que falaram, às vezes aprofundando-os e assim sucessivamente. Ou seja, por que até hoje nós damos tanta importância aos gregos? E isso, do ponto de vista intelectual, tem um motivo. E é esse motivo que eu quero explicar um pouco mais no vídeo de hoje. Para começar, nós temos de entender que falar da cultura grega não é falar de um bloco monolítico. Alguns dividem a cultura grega em mais ou menos 4 partes, outros em 5, ou seja, há uma distinção de períodos, séculos, começando por volta do século 10 a.C., ou seja, estamos falando ali mais ou menos do período em que teria acontecido a Guerra de Troia, depois falar da era homérica e de Hesíodo, no século entre os séculos oitavo, nono, oitavo, sétimo, depois falar sobre a Grande Era, o período clássico, em que a Grécia se envolve em muitas guerras contra os persas, entre si, Atenas e Esparta, e é dominada pelo Império Macedônico. Falar também da dominação dos romanos em relação à Grécia, das influências que a Grécia causou nos romanos, ou seja, há muitos períodos, né? E a cultura
acompanha o que acontece em cada um desses períodos, assim como a educação, que nada mais é do que a transmissão de um ideal de ser humano alcançado em algum período. Ou seja, a visão que nós temos de ser humano, como eu sempre falo, influencia muito a nossa visão de educação. E os gregos sabiam disso muito bem. Tanto é que, muito provavelmente, eles que nos ensinaram a pensar dessa forma. Mas então, considerando esse primeiro ponto, não estamos falando de algo de um bloco monolítico, e aqui eu também não quero detalhar em cada etapa, até porque é preciso estudar bastante sobre aspectos históricos dos quais eu nunca me dediquei para conhecer tão profundamente, né? Mas falo mais do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, ou seja, das obras que nos foram legadas ao longo de todos esses períodos, certo? O segundo ponto importante a se entender é que os gregos nos ensinaram algo que em todos os períodos de grave crise, onde recorreu-se para sair dessa crise ao desenvolvimento intelectual, tá? Isso foi retomado. Isso é o que um grande autor, escritor do século passado chamado Werner Jäger coloca em seu livro, cujo título é Paideia, a formação do homem grego. Então, aqui tenho essa edição que utilizo. Essa edição está em italiano, mas deixarei a referência em português pela qual pude lê-lo pela primeira vez. Werner Jäger, então, comenta sobre um aspecto interessante dos gregos, que é o desejo de entender, de examinar a realidade quanto às leis que a regem. Os gregos olharam para o cosmos, como eles nomeavam, e tentaram entender melhor princípios, leis que o regem. Ou seja, em todas as atividades humanas e nos acontecimentos naturais, ou seja, do que é exterior ao ser humano, nesse sentido de natureza, há um conjunto de leis que pode ser descoberto. E descobri-los faz parte da formação humana. Essas leis, essa ordem, não diz respeito tão somente às questões exteriores, como olhar para o céu, ver os astros, notar trajetória dos astros e, a partir disso, poder se guiar quanto à colheita, quanto a períodos em que não haverá uma colheita, então nós devemos nos preparar para a escassez. Não somente nesse sentido, mas também em tão somente contemplar os astros, notar as suas leis para entender mais sobre eles. Ou seja, não é somente um interesse próximo ao ser humano, à nossa existência, de querer meios para a subsistência, mas é também um interesse intelectual. E isso eles desenvolveram em várias artes, como a astronomia, a música, a aritmética, a geometria, que eram artes já estudadas por eles. Nós falamos hoje dessas artes quanto ao quadrivium, uma parte do currículo da educação liberal, mas os gregos já os conheciam também, né? E não só do ponto de vista material, como eu acabei de falar, ou seja, eu vou utilizar a geometria para calcular um terreno, para dividir aqui os terrenos entre o meu terreno e o do meu vizinho. A aritmética vai servir para que eu some o que eu comprei, o que eu vendi, quanto eu tenho, quanto eu devo, né? A música somente para que eu me divirta, a astronomia para que eu preveja os fenômenos, enfim, não é somente nesse sentido que os gregos se preocupam com essas artes, como eu havia dito, mas em estudá-las para preparar o espírito, para preparar o intelecto às disciplinas superiores.
Essa noção está bem clara, bem delimitada no discurso de Sócrates, no livro 7º da República, em que ele apresenta a alegoria da caverna. Porém, os gregos perceberam que essa ordem existia nas coisas exteriores, mas também na alma humana. Ou seja, não somente podemos perceber que há leis regendo os astros, as leis do cosmos, mas há também um conjunto de leis que rege o homem, o ser humano. E por causa disso, eles começam a investigar as regras, os preceitos do pensamento, os preceitos da comunicação, os preceitos da persuasão, os preceitos da ação humana. Aqui nós temos as artes do trivium, ou seja, a gramática, a lógica, a retórica e também a filosofia moral, tá? Ou seja, a ética, como eles chamavam, o entendimento do que é o bem, do que é a felicidade para o ser humano, o bem supremo ou a felicidade, a realização, né? Cujo nome dado por Aristóteles é eudaimonia, algo como se fosse uma bênção, um dom divino, certo? E ao longo dessas pesquisas, ao longo dessa investigação, os gregos também começaram a se preocupar, ou melhor, antes dessas que se relacionam às artes liberais, ao intelecto, eles também se preocuparam com a ordem existente nas artes mecânicas, para a costura, para tecer, rocar, tear, ou seja, para tudo isso há um conjunto de leis, de princípios regendo essas atividades e nós precisamos descobri-los. E a descoberta dessas leis e princípios não seria somente para uma vanglória, para uma glória vã, para uma exaltação própria, mas os gregos também estavam preocupados com o ensino aos demais povos. Ou seja, era quase uma vocação divina dada àquele povo para que eles se tornassem educadores de todo o mundo que eles conheciam. Esse espírito, essa visão, e hoje nós muito falamos sobre ter uma visão para realizar alguma coisa, esse é um vocabulário que é tão repetido para motivar as outras pessoas. Isso faz sentido, né? Tem fundamentos profundos, conquanto desconhecidos pela maioria das pessoas que enunciam tais discursos, mas faz sentido. E os gregos tinham uma visão, essa visão de dominar e educar, no sentido de ensinar aos homens, ou seja, aos seres humanos, um ideal de excelência, um ideal de vida familiar, de vida laboral, de vida intelectual, de vida moral, de vida atlética. E nós conseguimos ver isso ao longo das obras dos gregos, do seu desenvolvimento, o qual focou primeiramente, ao que nos parece, tendo como fonte a Ilíada e a Odisseia, no ideal do homem guerreiro e político. Ou seja, aquele que conseguia defender a sua causa e aquele que conseguia governar, coordenar o seu povo, por meio do discurso, por meio da vida. Mas sempre os gregos mostravam um lado falível, ainda naqueles que chamavam de semideuses ou deuses. É claro, não nos cabe tanto ler essas obras e nos perguntar, mas quem é o personagem bom? Quem é mau? Aquiles é um mau personagem?
ou um péssimo, ou é um bom, nós temos de imitar. Bom, Aquiles, conquanto tenha dons divinos, digamos assim, né, segundo a mitologia, tem muitas falhas, mas também tem virtudes que devem ser imitadas. Isso é muito interessante da alta literatura, porque não há um personagem bonzinho ou um personagem malvado somente, como se os homens fossem assim. Olha, aquele homem é malvado, aquele homem é bonzinho. Nós temos de imitar aquele e evitar o contato com esse aqui. Vamos criar uma bolha e assim a gente vai conseguir construir a nossa vida, a nossa família. Isso é impossível. Isso é impossível. Desde que há filhos de Adão na terra, há maldade, há defeitos, salvo em Nossa Senhora e em Nosso Senhor. Tá? Mas, como não convivemos com eles tão diretamente quanto deveríamos, nós precisamos enfrentar a vida, a condição humana como ela é, e a nossa condição, com muitos defeitos e com muitas virtudes, com muitas qualidades. E saber reconhecer isso faz parte de um ideal grego, que é aquele de notar quais são as leis que nos regem e conseguir ordenar as nossas ações para segui-las. Sempre é esse princípio que parece estar no fundo, no pano de fundo do pensamento grego. Nós conseguimos traçar um fio condutor, para utilizar uma expressão de uma figura dos gregos, né? É um fio de Ariadne que consegue nos levar ao longo desse labirinto, né? Para conhecer as obras e conseguir retornar após matar o Minotauro. Então, por causa disso, por causa dessa complexidade de obras como a Ilíada e a Odisseia, eles ensinaram bastante ao homem quem ele é. E esse ensino advém dessa percepção principal de que o povo grego deve ensinar os demais como o homem se desenvolve. E esse ensino vai se dar, ou seja, o reconhecimento, melhor dizendo, o reconhecimento da missão, dessa vocação, desse ensino, vai se dar com obras, com frases postas em obras gregas. E por isso eu gostaria de ler, em primeiro lugar, um trecho da Ilíada aqui. Existe um momento muito importante no livro 6º da Ilíada, antes de chegar, claro, no momento máximo, que é o encontro de Heitor e Andrômaca, mas em que dois guerreiros, Diomedes e Glauco, estão lutando. E eles, antes de começar a luta, cada um conta o seu ponto de vista, pelo qual enxerga a sua vida. Ou seja, começa a contar sobre os seus feitos, quem é, a linhagem, e até que eles encontram uma amizade comum entre os seus antepassados. Mas ao longo dessa apresentação, Glauco diz a Diomedes que foi enviado para lá e com um objetivo específico. Leiamos, nós estamos aqui na linha 208. Né? Então, enquanto a mim, tenho orgulho em ser filho de Hipóloco, o forte que me mandou para Troia sagrada, insistindo comigo, para ser sempre o primeiro e de todos os mais distinguir-me, sem desonrar a linhagem dos nossos que sempre entre os fortes Défira foram contados, bem como na lice espaçosa. Ou seja, esse caráter de ser forte, de ser sempre o primeiro, de ser mais elevado do que os outros, era algo próprio aos gregos. E eles conseguiram realizar muito bem
essa missão. Porque em todos os momentos da história em que o homem começa a esquecer-se de quem é, alguns poucos retomam os ensinamentos dos gregos. Em sentido absoluto, não é preciso ler uma obra como a Ilíada, outra como a Odisseia, a filosofia aristotélica, platônica, mas nos períodos de crise é uma necessidade para que a gente entenda quem é o ser humano, a fim de que conquistemos a felicidade humana. Ou seja, como o homem se esquece de tempos em tempos de quem ele é, ele precisa que alguém que descobriu isso muito bem o ensine novamente. E nós podemos ver esse pedido de ajuda aos gregos em vários momentos da nossa história. Na própria Grécia e se relacionando com o complexo de Alexandria entre os séculos III e II a.C., nós começamos a ver esse pedido de ajuda aos diálogos platônicos, às obras aristotélicas, às obras de Homero. E isso acontece também no começo do Império Romano, em que, como diz Horácio, Grecia capta ferum victorem cepit et artis intulit agresti Latio. Ou seja, a Grécia que foi capturada, capturou o feroz vencedor, o Império Romano, e introduziu as suas artes no Agreste Lácio. Conquanto a Grécia tenha sido capturada, ela venceu, porque ela se perpetuou por meio do Império Romano, introjetando o seu pensamento, as suas artes, ciências, no Império Romano e depois influenciando grandemente a cristandade. Tanto é que no período da Reforma Carolíngia, aí século VIII ao século X depois de Cristo, nós temos essa grande influência, recorrendo a algumas traduções que já haviam sido feitas do grego, e um pouco depois, entre os séculos XII e XIII depois de Cristo, com a fundação das bases da escolástica, nós temos também esse pedido de ajuda aos gregos, digamos assim, chegando pela primeira vez à Europa algumas outras obras de Aristóteles, completando a sua lógica, depois a tradução da metafísica, que advém tanto dos árabes como Alfarabi, Averroes, Avicena, mas também advindo do próprio grego, o qual estava sendo estudado ali ainda com muita dificuldade, mas as traduções estavam se iniciando, e o reconhecimento da língua se desenvolvendo. Mas nós vamos ter, entre os séculos XVI e XVII, é claro, essa expansão, esse conhecimento máximo com o que se chama o Renascimento por excelência. E hoje, por que não falar de um outro renascimento? Como diz um professor chamado Christopher Rico, um dos fundadores do Polis Institute, um instituto em Jerusalém, preocupado com as línguas antigas, em que ele diz que estamos vivendo o sexto renascimento. E nós realmente estamos recorrendo às fontes gregas, às fontes latinas, estudando muito mais o grego antigo, falando assim como o latim, e lendo essas obras pelo idioma original, discutindo no idioma original. Ou seja, há um apelo novo. E por que há esse apelo e por que houve em várias épocas passadas? Porque eles nos ensinaram quem é o ser humano, como melhor conhecê-lo, como desenvolver melhor as suas capacidades. E isso nós podemos ver pela influência que
poetas tiveram, a gente pode falar tanto dos trágicos como Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Aristófanes na comédia, Homero na épica, a poesia lírica. Também podemos falar dos grandes historiadores, né, os pais da história, não tanto como nós conhecemos, mas pais da história, Heródoto, Tucídides, os biógrafos como Xenofontes, o Plutarco, retores e retóricos como Demóstenes e Sócrates, matemáticos como Euclides, até chegarmos na filosofia, que, ao meu ver, é o cume cronológico e também espiritual, intelectual de todo esse desenvolvimento e de toda essa obra da educação proposta pelo povo grego. Devemos educar toda a Hélade, diziam os gregos. Essa é a nossa tarefa, em especial os atenienses, que se enxergavam nessa função. E ela será educada por meio do nosso esforço, por meio da nossa valentia, que primeiramente é militar e política, e depois se torna um esforço, um desenvolvimento do intelecto. Com todas essas obras citadas, todo esse desenvolvimento que é extraordinário, realmente, né? Num período de 10 séculos, mais ou menos, produzindo frutos que nos influenciam e que devem ser estudados diretamente, se possível, até hoje. Eu gosto de falar que a influência dos gregos quanto ao ensino, né, do que é o ser humano é uma influência como se nós sempre estivéssemos cantando os primeiros versos da Odisseia. Andra moyenne pemusa. Ou seja, ó musa, canta-me a respeito do homem, canta-me o homem. Né? O homem, aqui eles depois vai haver um complemento, mas Homero só fala quem é esse homem propriamente, que é o Odisseu, muitas linhas depois. Vai ser o homem astucioso, o homem que tem muitos modos de lidar com as coisas. Né? Esse é o Odisseu ou Ulisses para os romanos. Então, esse pedido à musa, e conquanto não estejamos mais na mitologia, mas tomamos a musa como um símbolo. Né? A musa era filha na mitologia da sabedoria e da memória, de Zeus e Mnemosine. Ou seja, há uma junção entre o conhecimento e a retenção desse conhecimento. Por isso nós falamos que as musas inspiram, né? Elas dão o conhecimento necessário que nós já tínhamos, mas precisávamos dessa rememoração para poder fazer alguma obra, fazer alguma coisa. Então nós cantamos também pensando, né, querendo que eles nos ensinem quem é o ser humano, como ele se desenvolve. E eu costumo pensar que esse desenvolvimento em sentido pleno se dá com a filosofia, do ponto de vista intelectual. Mas isso não significa que nós tenhamos de abandonar as outras obras, porque elas devem ser lidas a um modo de complemento, ou seja, para preparar a nossa visão. E essa preparação, a visão direta da verdade, a visão direta do sol que representa a verdade, o bem, é uma imagem utilizada por Platão e retomada várias e várias vezes, novamente, na alegoria da caverna. E a outra imagem a respeito, né, do que os gregos fizeram, que é em um grande período de crise, eles conseguiram difundir e desenvolver a filosofia. Essa imagem já é de um filósofo moderno, que é o Hegel, nos seus princípios da filosofia do direito, em que ele fala que a coruja de Minerva alça voo no crepúsculo, né? Ou seja, na escuridão, alça voo a coruja de Minerva, representando a coruja de Atena, né? De Palas Atena, a sabedoria.
realmente, sofrendo muitas perseguições, domínios, em guerras, é que os gregos conseguem fazer esse trabalho. Mas, novamente, porque existia um princípio que pulsava, uma visão, um ideal, né? Essa busca por o que no começo foi denominado como arete, da excelência, né? E depois traduzido por virtude, mas é muito mais a excelência, a nobreza, que designa o termo em grego. Depois, com o ideal do kalos kagatos, né? Que é como se fosse o belo e o bom, até chegar ao ideal da paideia, que nós temos de modo muito claro a partir de obras do século V e, claro, na República de Platão, né, quando Sócrates vai falar sobre a educação, é a esse termo que ele se refere, esse termo que é por ele utilizado. Então, todos esses ideais sempre se referem a uma imagem do ser humano, o ser humano como um ser que pode ser plasmado, né? Ele tem essa forma que pode ser plasmada, na qual podemos plasmar a perfeição em diversas áreas. Quando os gregos não estavam em guerra, eles estavam treinando para a guerra. Se eles não estavam treinando para a guerra, eles estavam competindo, né? E nós temos as Olimpíadas começando ali no século VIII a.C., depois a Batalha de Maratona contra os persas, e todo o desenvolvimento do físico grego, o ideal da beleza, do corpo, dos exercícios físicos, enfim. Além disso, nós temos o ideal do político, que convence, que consegue governar bem. Depois vamos ter o ideal dos sábios, tanto os da escola dos retóricos, sofistas, quanto os da escola filosófica, de Platão, a academia, e depois com Aristóteles, o Liceu, os peripatéticos, aqueles que andavam e filosofavam a respeito dos temas tratados pela filosofia. Ou seja, há uma linha contínua de influência, né, conquanto o modo de desenvolvimento particular seja diferente. Cultura grega não é um bloco monolítico. Nós podemos dividi-la e estudar em períodos, períodos de maior ou menor influência de tal ou qual arte, mas sempre, e essa é a tese do Werner Jäger, sempre mirando aquele ideal do homem grego. Mas, além do Werner Jäger, que nos explicita isso muito bem, além de pegar uma obra como a Ilíada, podemos ir a uma obra de história do grande Tucídides, como que o segundo historiador, o qual escreve sobre a história da Guerra do Peloponeso, e ali no segundo livro coloca um dos cumes da sua obra, que é um discurso feito por um político, o Péricles, né? E que foi intitulado Oração Fúnebre. É um discurso que vale a pena lê-lo por inteiro. Mas vamos aqui somente para um trecho, ou trechos, em que ele comenta a respeito de quem são os gregos. O contexto desse discurso é: após a morte de alguns homens, era comum fazer uma oração fúnebre antes de um funeral propriamente. E essa oração instituição política dos gregos, é elevada por Péricles ao longo do seu discurso, como retratado por Tucídides. Em certo momento, ele fala assim: vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Nossa cidade, portanto, é digna de admiração sob estes aspectos e muitos outros. Somos amantes da beleza sem extravagâncias e amantes da filosofia sem indolência. Usamos a riqueza mais como uma oportunidade para agir que como um motivo de vanglória. Em suma, digo que nossa cidade, em seu conjunto, é a escola de
toda a Hélade e que, segundo me parece, cada homem entre nós poderia, por sua personalidade própria, mostrar-se autossuficiente nas mais variadas formas de atividade com maior elegância e naturalidade. Contemplai diariamente a grandeza de Atena, apaixonai-vos por ela, e quando a sua glória vos houver inspirado, refleti em tudo isto que foi conquistado por homens de coragem, cônscios de seu dever, conscientes, sabendo do seu dever, impelidos na hora do combate por um forte sentimento de honra, tais homens, mesmo se alguma vez falharam em seus cometimentos, decidiram que pelo menos à pátria não faltaria o seu valor e que lhe fariam livremente a mais nobre contribuição possível. Vejam só como Péricles quer exaltar os homens do passado, a fim de que, com essa exaltação, pudessem inspirar os homens do presente, para que eles continuassem a grande missão de educação da Hélade, educação do povo grego. E isso tem reflexos nos períodos posteriores até chegar ao nosso período, como eu havia dito, em todas essas influências que os gregos, em todos esses momentos em que olhamos para trás e buscamos algum conselho, os gregos estavam lá nos ensinando. Estávamos cantando como vários Andramoi enne pemusa polutro pohosma la polla plantei peitroie. Então, falando sobre ó musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia, ou seja, sobre o Odisseu. Mas não falamos tão somente do Odisseu, falamos sobre o ser humano, que foi um dos objetos pesquisados, examinados pelos gregos, tanto do ponto de vista objetivo, ou seja, de quem é o ser humano, é um animal racional, ou como Aristóteles, né, é uma substância vivente, sensível, racional, mas também do ponto de vista de cada um, como é dado o conselho por Sócrates, em que ele fala que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou, literalmente, ele diz, uma vida não examinada não é propriamente vida, não é propriamente humana, né? Porque o ser humano tem essa capacidade de investigar-se, de examinar-se, assim como investigar as coisas de fora. Mas precisa, em primeiro lugar, investigar-se do ponto de vista moral, ou seja, de suas ações, quase ao modo de um exame de consciência, mas também do ponto de vista intelectual, ou seja, se sabe do que fala, se conhece, se domina realmente os assuntos acerca dos quais ele fala. E aí Sócrates, a grande pergunta socrática aos seus interlocutores é: o que queres dizer com isso? Mas tem certeza de que sabes desse assunto? Se sabes, ensina-me. Quero aprender contigo. Mas se tu souberes, antes disso eu vou testar. Sabes ou não? E aí, por meio desses testes, desses exames, Sócrates consegue desmascarar diversos homens, né? E por isso tem o destino que teve. Ou seja, os atenienses, e a gente pode falar, os gregos tentaram cumprir com a sua função, mas muitos, entre eles mesmos, né, não reconheceram quão grandes eram aqueles homens que ali viveram. E por isso o perseguiram e, no caso de Sócrates, chegaram a matá-lo. Porém, vejam só, quem levou a melhor, quem teve o melhor desfecho na vida, Sócrates ou os seus juízes? Conhecemos muito mais os seus juízes porque eles foram retratados como juízes de Sócrates, e não como homens louváveis que tiveram as suas vidas dignas de admiração, de biografias, coisas assim, né? Mas Sócrates parece ter tido um desfecho muito melhor. Ele estava cônscio do seu dever, ele estava consciente do seu dever. E ele que
estava servindo a uma divindade, foi acusado de ser ímpio, né? Ou seja, de corromper a juventude, de introduzir as novas divindades na cidade, desacreditando aquelas que já eram da cidade, quase como um ateu, um ímpio, um infiel, enfim, ele que tanto prezava por cumprir com o seu dever religioso. Mas ao fim da vida, ou prestes, né, a morrer no final do seu julgamento, e as últimas palavras da Apologia de Sócrates, gostaria de ler para vocês, Sócrates nos deixa já o seu destino. A edição que eu estou utilizando é a tradução do Carlos Alberto Nunes, da Apologia de Sócrates, editada pela Universidade Federal do Pará, onde eu tive a grande honra de poder fazer o meu mestrado na filosofia. Ao final, no último parágrafo, diz Sócrates: mas está na hora de nos irmos, eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. Há muito acerca do qual nós podemos comentar sobre esses versos, em especial analisando os primeiros, e há um vídeo aqui no canal sobre a Apologia de Sócrates. Vocês podem assisti-lo, certo? Mas Sócrates realmente viveu, ele teve o melhor desfecho, conquanto tenha morrido, porque ele vive até hoje, né, pulsando com o seu autoexame, com os seus conselhos, com a sua inauguração da arte que depois Aristóteles, discípulo de Sócrates, ou seja, discípulo de Platão, iria inventar no sentido de descobrir, certo? Por meio das suas obras. Então, Sócrates nos deixou um grande legado, e é o legado do exame, do autoexame da vida, do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, intelectual, melhor dizendo, né? Ou seja, sabemos como agir, temos um plano de vida firme, vamos cumprir com esses nossos objetivos, sabemos o que pensar e como pensar, que é o ponto mais alto, né? Sabemos analisar as nossas opiniões, os nossos posicionamentos. Sócrates nos ensina isso. Lendo os diálogos socráticos com alunos, é muito interessante esse aprendizado pelo qual eu passei, né? De ter maior coerência nas ideias, de buscar essa coerência maior, tanto na nossa escrita quanto na nossa apresentação, no nosso pensamento de modo geral, e sempre estar investigando, mas será que eu sei, eu defendo, eu falo de tantos termos aqui, amor, justiça, caridade, fé, tradição, eu conheço esses termos realmente? É algo que Sócrates muito bem nos ensina em sua vida, escrita por Platão, seu discípulo, nos diálogos socráticos, certo? Então, esse é um grande ensinamento. Uma última reflexão é que, estando numa sociedade de influência cristã e falando com um público cristão, há uma pergunta que circula, que é: nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer também essa literatura pagã, essa filosofia pagã? Bom, para responder isso, eu vou tomar a palavra de um santo, São Basílio Magno, nessa obra, a edição que eu tenho aqui da Ecclesiae, de bolso, que é uma carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Claro, posso fazer um vídeo sobre ela, se vocês quiserem, e aí deixo aqui uma hipótese, mas vou ler um trecho breve em que ele dá uma recomendação interessante a respeito dos autores gregos, né, sobre a literatura pagã. Ele diz: se quisermos imprimir em nós a ideia de beleza com força suficiente para que seja indelével, para que não se apague, devemos nos iniciar nas letras profanas, antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas. Primeiro, devemos aprender a ver o reflexo do sol nas águas cristalinas e, depois,
com a visão fortalecida, olhar diretamente para a luz pura. E aqui ele continua dando vários exemplos sobre os profetas no Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. Enfim, é uma carta breve e vale muito a pena tê-la, lê-la, refletir acerca dela. Mas São Basílio nos deixa um conselho interessante. A literatura pagã, os autores profanos, nos ensinam sobre um primeiro degrau, sobre um primeiro passo. E eu diria, sobre vários passos, né? Porque são vários degraus para que a gente consiga formar o nosso intelecto muito bem. Ele se refere a esse degrau que engloba toda a natureza humana e tudo o que é necessário para aperfeiçoá-la. Os gregos entendiam disso muito bem. E não é porque eles falaram sobre os deuses, nós podemos interpretar de várias formas, né? Se a gente pega o parecer da censura dos Lusíadas, por exemplo, né? Interpretou-se de uma forma alegórica as divindades pagãs que aparecem ali. Nós podemos chamá-las de diversas coisas. Podemos falar que eram os demônios, podemos falar que são estados psicológicos, podemos falar que são fenômenos da natureza, certo? Todas essas interpretações são possíveis, mas tendo consciência disso, né, tendo consciência dessa riqueza interpretativa, sem a qual não é possível ler bem as obras literárias, nós não poderemos bem nos desenvolver. E sem esse desenvolvimento, a própria fé está em perigo. A graça de Deus não tolhe a natureza humana, mas a pressupõe e a eleva, como, parafraseando uma frase que está na prima pars da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino, no artigo 8º da primeira questão, em que São Tomás trata mais ou menos nesses termos sobre a relação entre graça e natureza. Se nós não desenvolvermos bem a nossa natureza, pode ser que as noções da fé e a ação da graça não seja tão eficaz. As noções da fé podem ficar um pouco superficiais, né? Pois até para desenvolver a teologia revelada é preciso dos recursos da filosofia, né? E a graça pode não ser tão bem aproveitada. Precisamos desenvolver bem essa nossa natureza e por meio desses estudos nós conseguiremos, desde que eles sejam feitos com ordem. Isso é o que eu sempre proponho, né, nos cursos em que eu dou a respeito das artes liberais, a respeito das obras filosóficas ou até mesmo no estudo do latim, né, e estudo do grego antigo, ou seja, um aperfeiçoamento da nossa natureza que pode ser muito bem utilizada para desenvolver o organismo espiritual criado, forjado pela graça, certo? A partir disso, nós temos critérios seguros para progredir. Se, utilizando novamente a imagem de Hegel, a coruja de Minerva alça o voo no crepúsculo e se nós vivemos em uma época assim, de escuridão, em que o homem quer negar a própria natureza, né, nós precisamos buscar essas fontes. As fontes da poesia, as fontes da história, as fontes da retórica, das matemáticas, da filosofia, ou seja, o gênio grego que, pulsando em direção a esse ideal do ser humano que poderia ser plasmado por meio da educação e a partir da qual ele teria as ferramentas necessárias para investigar a natureza exterior e interior, né? Tendo isso tudo em nossa mente, nós conseguiremos bem ou melhor passar por esse período de escuridão. E fazer, ao final, como Sócrates, o qual, tendo saído da caverna, que é a representação da condição humana, na qual estamos em algum momento, tendo contemplado o bem, contemplado a verdade, ele, como é dito
primeiras linhas da República, a obra escrita por Platão, ele desce ao Pireu, ou seja, ele desce ao porto, ao local de agitação, né? E para que ele desce ali? Para que ele possa se encontrar com alguns amigos e conseguir com eles investigar algumas noções a respeito da alma humana. Ou seja, para educar. Essa é a ação de Sócrates, é descer do Pireu depois de ter contemplado. Nós precisamos de ambos nesse momento, ou seja, do momento de contemplação e silêncio e do momento de transbordar isso que já está em abundância, essa sabedoria em abundância adquirida no momento de contemplação. Com seriedade, com ordem nesses estudos, é possível que nós consigamos fazer também como Sócrates. Mas há uma consequência. Temos de estar cientes disso e a consequência pode ser a perseguição. Há uma perseguição hoje não tão direta e violenta fisicamente, às vezes pode ser, mas em geral não, mas mais velada, dos cancelamentos e coisas nesse sentido. Mas isso vale a pena. Vale a pena para difundir a verdade, que ela realmente nos liberta. Então, até o próximo vídeo.